Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, verso 15. E a palavra do Senhor diz assim: E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o Teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os Teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mãos de homens, madeiras e pedras. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só Tu és o Senhor Deus. Aqui, irmãos, isso é Ezequias, é o rei Ezequias, rei de Judá, que fez essa oração. E eu quero começar falando sobre o rei Ezequias, que eu meditando na Bíblia, eu lendo, depois de vários reinados que passou sobre Judá, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Judá e Israel vieram tendo reis que foram fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Eles começaram a prestar culto a outros deuses. E isso fez com que a ira do Senhor se aflorasse contra o povo de Israel. E o que eu achei interessante, o qual vai dizer assim: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira de que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor e não se apartou após ele, e guardou os mandamentos do Senhor que tinha dado a Moisés. E o interessante, quando nós se achegamos a Deus, se aproximamos de Deus, não tem como a gente fazer o que é mal aos olhos de Deus. Porque quanto mais um relacionamento, é igual o casamento. Quanto mais você tem contato, você é parceiro, é fidelidade, amor, tudo vai aumentando, vai preenchendo, não tem espaço para que entre outro desejo. Assim somos nós, quando nós se achegamos a Deus. Assim somos nós, quando nós rendemos louvores, adoração a Deus, de maneira que não se cesse. O tempo todo, quando nós buscamos a Deus, quando nós decidimos a pegar o nosso tempo, o qual nós poderíamos tirar para um descanso, um lazer, a gente dedica esse tempo a Deus, Deus se agrada disso. Deus se agrada disso, e isso vai fazendo com que
vai preenchendo os espaços que vai permitir que os nossos olhos tentem achar outra coisa para poder... Porque os nossos olhos é a janela. Tudo vem pelo olhar. Se a gente olha algo e aquilo começa a despertar um desejo, começa a despertar um interesse, você passa a dividir seu tempo. É assim, um celular, com a televisão, com as séries. Então, tudo começa pelo olhar. Tudo. E isso, quando nós decidimos olhar para o alvo, que é Jesus, que é Deus, então fica mais fácil da gente fazer o que é reto aos caminhos de Deus. E isso ele fez, a palavra que vai dizer que não há outro depois dele que fez o que ele fez. Ele pegou de início, quando ele já pegou tirando os altares tudo de Baal, de tudo, foi quebrando tudo. Ele quebrou até a serpente de bronze que Deus tinha mandado Moisés fazer. Então você vê que é sinal de fidelidade, um sinal de compromisso que ele começou no seu reinado com Deus. Mas uma coisa que muitas pessoas falam, quando você vem para o Evangelho, as coisas mudam, as coisas melhoram. Realmente, vai mudar. Vai vir bastante perseguição, bastante tribulação, bastante problema. É o que Deus nos garante. Que no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. E isso, não foi por isso que o rei Ezequias, de servir a Deus, não faltou tribulação para ele, não. E como tema da mensagem, eu quero trabalhar em cima do tema, o que fazer na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora onde as coisas apertam. Ele decidiu fazer. Primeiro, ele quis tentar pela própria força da mão dele. Foi onde o rei Senaqueribe cerca a cidade de Judá, porque naquela época, como você fazia para poder render um povo? Você cercava a cidade e impedia que os alimentos chegassem à cidade. E assim foi feito, Senaqueribe fez. Ele cercou a cidade e fez com que não chegasse alimentos. Então o rei Ezequias, ele mandou mensageiro ao rei Senaqueribe e perguntou: me fala quanto que você quer para você nos deixar em paz. Me fala, pode falar e que eu vou dar. E o rei Senaqueribe, ele exigiu 300 talentos de prata e 30 ciclos de ouro. E assim ele fez. A palavra de Deus aqui vai nos dizer que, acabando o ouro da cidade, ele pegou até os umbrais da porta do templo, o qual ele mesmo ajudou a construir, para poder mandar para o rei. E Senaqueribe não cumpriu o contrato. E sim voltou e mandou servos dele a ir a afrontar. E ali foi onde que começou a ficar mais pesado. Não afrontar só o povo, mas sim começou a afrontar ao Deus de Israel, ao Deus vivo. Se afronta só o povo, tudo bem, mas aí ele começou a afrontar aonde que a alçada dele já não dava. Aonde que os deuses feitos de pedra, barro, eles são quebráveis. As estátuas, imagens são quebráveis. Mas o nosso Deus é acima de tudo. O nosso Deus não tem como você querer brigar, porque a palavra de Deus vai dizer que o nosso Deus, ele não tem inimigo. Porque ninguém pode contra ele. E então, assim foi feito. E começou a afronta contra o Deus de Israel. Aonde que vai dizer aqui na palavra, no versículo 28,
do capítulo 18, diz assim: Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. E não deis ouvidos a Ezequias, porque assim o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e saia a mim, e coma da sua vide e da sua figueira, e beba água, cada um da sua cisterna. E ali começou a afrontar o povo, ao povo e ao Deus vivo. E vendo Ezequias, que não tinha dado certo, ele mandar os tesouros de Judá para o rei, ele resolveu consultar o homem de Deus. Foi onde que ele pegou e mandou servos, anciãos, ao profeta Isaías. E onde chega lá, e o profeta Isaías diz assim, ó: Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, as quais dos servos do rei da Síria me blasfemaram, e eis que meterei nele um espírito, e que ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra a espada, e o farei cair na sua terra. Quando nós resolvemos pegar as afrontas, os nossos problemas, e entregar na mão de quem é devido, é diferente. É diferente. Na mão do Deus Todo-Poderoso, aonde só Ele tem a resposta, onde só Ele tem a solução, porque, falando humanamente, a guerra estava perdida, porque era muito mais numeroso o povo da Síria que estava cercando a cidade de Judá. Então, quando isso acontece e que chega a resposta, quando chega a resposta, chegou também a carta, aonde que estavam as afrontas também, e aonde que ele pega, e foi a parte do texto que mais me chamou a atenção, foi onde ele pega e fala assim: e recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante ao Senhor. Tem uma música que vai dizer: eu vou contar para Deus, contar tudo para Deus, contar os meus sonhos para Deus, porque quando a gente pega e conta para quem não pode nos ajudar, não serve de nada, serve só para nos atrapalhar. Quando a gente chega e coloca na mão de quem resolve, quem tem autonomia para resolver, aí sim. Quem tem autonomia para resolver os nossos problemas é só Deus. É só Deus. Então, foi a parte onde ele ora. Ele ora e clama a Deus. E quando nós clamamos a Deus numa causa onde nós não vemos saída, Deus, ele age. Porque Deus, ele não vai fazer o que a gente pode fazer. Porque tem coisas que está no nosso alcance de fazer. Tem coisas que a gente pode fazer, a gente pode ajudar alguém a fazer, mas tem coisas que saem fora da nossa alçada. Tem coisas que é no espiritual, que as coisas acontecem no espiritual para acontecer no material. Então tem coisas que não tem como a gente resolver. Então foi a hora que ele orou a Deus. E ele começa orando a Deus,
e reconhecendo a soberania de Deus, o qual ele começa a oração e diz assim: o Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmos, só tu és Deus, o Deus de todos os reinos da terra, que fizeste o céu e a terra. Ali ele começa reconhecendo a soberania de Deus. E ali ele se humilha e vai falando: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha. Olha para as palavras que Senaqueribe lançou. Olha o que ele está falando. Olha o que ele está falando a respeito do Senhor, que o Senhor não é capaz de passar por essa situação. E por muitas das vezes, quando nós nos encontramos enfermos ou em situações, nós queremos resolver com os nossos braços. Primeiro, antes de ir para o médico. Ou às vezes, depois que tem uma má notícia, aí quer correr para os braços de Deus. Aí quer ir atrás. Antes, tudo a gente pode. Tudo a gente tem que canalizar isso. Tudo para Deus. Tudo. E ali, Isaías, depois dessa oração, Isaías manda a resposta a Ezequias, o qual vai dizer que Deus ouviu a oração. Onde Deus ouviu a oração. E ali Isaías manda a resposta. E interessante, quando Deus entra, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Porque numa noite, um anjo, ele feriu 185 mil. E quando de manhã o arraial deles era só mortos. Só mortos. E foi onde que o rei Senaqueribe, foi embora. Foi embora, e estando ele na casa do Deus, no local de adoração dele, foi morto pelos 2 filhos dele. Então, onde eu pergunto a vocês, o que fazer na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora que o dia mau chegar, que a palavra de Deus vai dizer que o dia mau ele vem. Isso foi o que já tem uma semana já que está dentro de mim, essa palavra. O que fazer no dia em que o dia mau chegar? Qual a atitude? Contar para os outros ou contar para Deus? Ver quem pode resolver o problema. Igual o nosso projeto aqui da igreja. Aos nossos olhos, grandioso, vai ficar caro, mas é para Ele. Ele manda os recursos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tudo é assim na nossa vida. Nós temos a nossa parte e tem a parte que só Ele vai fazer. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Na hora da angústia, saber para os braços de quem correr. Amém.